Esdras, Neemias e Ester são três personagens bíblicos que dão nome a três livros da Bíblia: Esdras, Neemias e Ester. E nós vamos ler estes livros aqui no plano de leitura bíblica programada da Comunidade Cristo de Porto Alegre. Já iniciamos a leitura do livro de Esdras. Esdras e Neemias, de certa forma, tratam do mesmo assunto. Alguns intérpretes da Bíblia até entendem que se trata de um livro só. No entanto, a tradição antiga entende que Esdras e Neemias, ambos os livros são escritos por Esdras e complementados por Neemias, especialmente o segundo livro que leva o seu nome. Pois bem, a data é mais ou menos do 5º século antes de Cristo. É importante nós entendermos alguns fatos históricos que nos ajudam a melhor compreender o conteúdo destes dois livros, Esdras e Neemias. Por volta do ano 587 a.C., o poderoso exército do rei Nabucodonosor da Babilônia cercou a cidade de Jerusalém. Depois invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu os muros de proteção ao redor da cidade e também destruiu o majestoso templo construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi. E ainda muitos israelitas, milhares de israelitas, foram levados como escravos para a terra da Babilônia. E Jerusalém, de certa forma, virou um monte de escombros. Interessante saber que Deus havia anunciado através do profeta Jeremias que isto iria acontecer. Jeremias profetizou um pouco antes e ainda era profeta quando tudo isto aconteceu. E através de Jeremias, Deus disse que isto aconteceria em Jerusalém por causa da maldade do povo e por causa da idolatria que reinava em Israel. E através de Jeremias, Deus também anunciou mais uma coisa, que depois de 70 anos, o povo retornaria, ou, em muitos casos, os descendentes daqueles que foram levados para o cativeiro retornariam para Jerusalém. E os livros de Esdras e de Neemias relatam exatamente este retorno dos israelitas que voltam do cativeiro. Os dois livros descrevem, então, a reconstrução de Israel. Uma reconstrução física, mas também uma reconstrução do culto a Deus e uma reconstrução política, estabelecendo de novo Israel como uma nação. Quanto à reconstrução física, eles dão prioridade à reconstrução da cidade, do templo e dos muros que cercam a cidade. E os livros também descrevem a proteção que Deus deu ao povo no retorno do cativeiro e também na hora da reconstrução, quando eles estão ameaçados por vários inimigos. E nesse sentido, o livro também é de grande importância para momentos de crise, como a crise que nós vivemos hoje em dia em razão da pandemia do coronavírus. Pois bem, ainda vale dizer que Esdras era o religioso, o líder religioso. Ele era um sacerdote. E Neemias era um líder político. E ele foi enviado pelo rei da Pérsia para administrar, para comandar a reconstrução de Jerusalém e da nação Israel. E é importante lembrar que a volta destes exilados e a reconstrução da nação Israel tem também um propósito de Deus que preserva este povo para que do meio deste povo depois surja Jesus, o Salvador da humanidade, 500 anos depois. É, portanto, um livro muito próprio para crises e também para destacar a importância da liderança, tanto a liderança religiosa
como a liderança política. Destaco breves detalhes do livro de Esdras. O primeiro capítulo ele começa assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Interessante que Israel foi escravizado pela Babilônia, pelo Império Babilônico, que por sua vez foi dominado pelo Império Persa. E quem deu a ordem para a libertação dos israelitas e a volta deles foi o imperador Ciro, rei Ciro, rei da Pérsia. E o texto bíblico diz que isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. E aí o Senhor despertou o espírito de Ciro para que ele autorizasse o retorno dos israelitas para Jerusalém. Capítulo 2, ele traz a lista daquele primeiro grande grupo de exilados que voltou para Jerusalém. E, inclusive, o texto destaca o número dos que voltaram. 42.360 israelitas, mais 7.337 servos, mais 200 cantores e cantoras, e além de animais e outros bens e utensílios. O capítulo 3 relata o início da reconstrução do altar. Depois de 7 meses, quando o povo já estava estabelecido em suas cidades, eles começam a edificar o templo e começam pelo altar dos sacrifícios. O capítulo 3 também relata quando os alicerces do templo são lançados. E aí tem um texto muito bonito que eu quero ler, versos 10 e 11. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Deve ter sido uma cena muito bonita, né? Lançando os fundamentos da reconstrução e os músicos tocando, cantando, louvando e adorando a Deus. Capítulo 4 mostra agora que os inimigos que cercavam Israel, dos arredores de Israel, que não queriam a reconstrução, não queriam que este povo se reerguesse, eles tentam fazer parar a obra, mandam documentos para o rei da Pérsia, pedindo que a obra fosse parada. Capítulo 5 relata a atitude dos profetas Ageu e Zacarias, que animam o povo a ser perseverante e continuar na obra. Capítulo 6, agora finalmente o rei Dario, né? Já é um outro rei da Pérsia que busca nos documentos originais e lá constata que o rei Ciro havia dado a ordem para a reconstrução da cidade e do templo, e então autoriza e garante a reconstrução do templo em Jerusalém. O capítulo 7 e 8, por sua vez, relatam a volta de um segundo grupo de exilados, e nestes chega Esdras, o sacerdote, especialmente para liderar a reconstrução do culto a Deus lá em Jerusalém, entre o povo de Israel. Um breve sumário, uma pitada para despertar o nosso interesse para ler mais este livro. Que Deus abençoe a sua leitura e na próxima semana vamos conversar sobre o livro de Neemias. Deus vos abençoe.